crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixe o homem mau seus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixe o homem mau seus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Aleluia! Glória a Deus. Confie em Jesus, acredite nele. Afinal, a palavra dele diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje é: em Jesus nós podemos. Anote isso e grave isso no teu coração. Hoje o Senhor fará coisas lindas no nosso coração. Amém? A palavra de Jesus em Isaías, eu gostaria que você abrisse lá comigo, capítulo 40, versículo 3, traz algo para a nossa vida. E eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que a palavra de Deus diz. E diz assim a palavra de Jesus: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E aqui eu gostaria que você parasse e analisasse comigo. Quando nós falamos deserto, o que vem em mente? Deserto é um lugar em que nós podemos ali representar várias coisas, como por exemplo, fome, sede, tribulação, aflição, porque o deserto é um lugar passageiro. Nós precisamos entender que ninguém nasceu para morar no deserto. Nós não nascemos para viver uma vida constante de lutas. Ei, queridos, Jesus preparou a vitória para mim e para você. E na palavra de Deus, nós precisamos acreditar e confiar naquele que tudo pode. E nós somos filhos amados do Senhor. E aqui nós vemos algo, o deserto. E hoje nós vamos ver aquele que preparou o caminho antes da vinda do Messias. Não sei se você já parou para analisar, mas o que eu e você estamos fazendo, preparando o caminho daquele que virá, eu e você, nós precisamos ser a voz do Senhor aqui nesta terra. E hoje nós vamos ver algumas características importantes de um homem que fez a grande diferença. Ele foi um profeta enviado pelo Senhor. E hoje eu gostaria de começar as nossas reflexões com algumas perguntas. Pare para analisar. Você já pensou em ser anunciado mesmo antes sem vir ao mundo? Já parou para analisar? Muitas vezes você e eu, nós não entendemos a verdadeira palavra de Jesus, mas nós somos chamados desde o ventre das nossas mães. E hoje nós estamos aqui para fazermos e sermos a diferença. É isso mesmo. Eu e você fomos chamados para fazermos a diferença nesta terra. O ID é o meu e o seu propósito. Creia nisso. E aqui nós vemos o aspecto de alguém que veio e preparou o caminho. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um homem chamado João Batista. É isso mesmo, talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez você já tenha visto algumas características desse homem. Mas hoje nós vamos ver aquilo que Jesus fez através da vida de João Batista. Amém?
Eu gostaria que você abrisse a sua palavra em Mateus, no capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Nós vamos ler essa passagem toda e veremos algumas características importantes. Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao 12, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. Então iam ter com ele os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região circuncisinha ao Jordão. Confessavam os seus pecados e eram batizados por ele no rio Jordão. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos enviou a fugir da ira futura? Produze fruto que mostre arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai o Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não são digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá e limpará a sua eira, recolherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Queridos, nós precisamos entender aqui algumas características importantes do profeta João Batista. Nós vimos em Isaías 40, no versículo 3, com relação àquele que viria. E João Batista ele foi enviado por Deus para fazer aquilo que o Pai desejava. Afinal, as pessoas naquela época não acreditavam em Jesus. E João Batista estava ali anunciando aquele que viria. Jesus, ele viria, mas ele não viria para batizar com água. Ele viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Querido, já imaginou Jesus naquele momento em que ele aqui se encontra com João Batista? E nós vamos ver que aquele momento era necessário o cumprimento da promessa do Pai sobre a vida de Jesus. E aqui eu anotei algumas características importantes. Analise a vida de João Batista. Nós vemos que ele foi anunciado por Isaías, mas aqui ele não tinha uma vida muito boa não. Ele não comia picanha, ele não comia aquela carne, aquele arroz, aquele feijão gostoso não. Aqui nós vemos através da palavra que o alimento dele era gafanhotos e mel silvestres. E olha só a roupa, nós estamos falando de um profeta que estava anunciando a vinda do Messias, mas ele não tinha a melhor roupa não, não era Lacoste, não eram essas marcas poderosas não. Aqui a palavra de Deus diz que a roupa dele era feita com os pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro na cintura. Mas aqui nós vemos que ele pregava no deserto. Queridão, é no deserto que Jesus vem e realiza o impossível. Pare para analisar um momento. Já parou para pensar que quando eu e você estamos doentes ou quando alguém da nossa família está passando por uma situação difícil, é nesse momento que nós nos lembramos daquele que pode fazer o impossível? Sabe por quê? Porque é no momento de luta, é no momento do deserto que nós nos lembramos daquele que pode fazer o impossível. Quando nós podemos fazer o possível, a gente acaba se esquecendo daquele que pode fazer o impossível. Mas aqui nós vemos que João Batista, naquele momento em que ele encontra com os fariseus, que eles estão vindo até ele, ele diz algo ali. Ei, é necessário que vocês se arrependam. Sabe por quê? Existe uma diferença entre arrependimento e remorso.
Queridos, nós às vezes cometemos tantos pecados, mas depois que as coisas acontecem, ou quando nós perdemos alguma pessoa ou algum ente querido, nós vemos a importância daquele que poderia fazer o impossível. Nós precisamos entender que nós não precisamos e não podemos nos esquecer daquele que faz só no momento da perda. É isso mesmo. É necessário que a gente reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Só que nós precisamos entender que João Batista ele foi anunciado para que o Messias, posteriormente, pós a vinda de João Batista, os batizariam com Espírito e com fogo. Por quê? Porque aqui nós vemos um ensinamento, as pessoas não acreditavam naquilo que elas estavam vendo. Quem dirá naquele que viria? Ei, é isso mesmo. Às vezes nós não confiamos em Jesus porque as coisas não estão acontecendo agora, nesse momento. Mas nós precisamos entender que nós vivemos por fé. Fé, eu creio sem mesmo ao ver, mas eu confio que Jesus vai fazer o impossível. Então acredite em Jesus. Não sejam como esses fariseus aqui que duvidaram da palavra de Jesus, do poder de Jesus. Ei, queridos, Jesus neste dia, Ele deseja realizar um novo na sua vida. Ele não quer que você seja mais um fariseu, não. Ele quer que você seja filho, filho amado. E um filho, ele ouve a voz do Pai e ele obedece os seus mandamentos. É isso mesmo. Será que eu e você estamos dispostos a pagarmos o preço? Só que aqui nós estamos vendo na palavra de Jesus, no versículo 11, que diz que João Batista, ele veio para batizar com água. E olha, tem uma coisinha muito importante que o Espírito Santo me manda dizer aqui para você. Antes do arrependimento, nós precisamos, sabe fazer o quê? Crermos em Jesus. É necessário crer sim. Sabe por quê? Porque quando nós cremos, nós acreditamos. Só que a partir do momento que nós estamos crendo em Jesus, é necessário a renúncia. Sabe por quê? Porque a atitude de crer exige renunciar. É isso mesmo. Não tem como eu crer em Jesus e não abrir mão daquilo que eu gostaria para mim mesmo. Sabe por quê? Pare para analisar. Será que os meus planos e os meus sonhos e os meus desejos são os mesmos do nosso Deus? Talvez não. E às vezes nós estamos patinando, estamos caminhando e as coisas não acontecem, sabe por quê? Porque eu e você estamos fazendo as mesmas coisas. Mas a partir do momento em que nós decidirmos por Jesus, a partir do momento que nós abrirmos o nosso coração, ei, queridão, assim como diz a palavra de Jesus, o Espírito Santo, ele vem, a presença do Pai, ele vem e ele nos batizará com o Espírito e com fogo. Receba o Espírito Santo agora, receba o fogo de Jesus na sua vida. Creia na poderosa palavra de Jesus. E nós vemos aqui, e eu gostaria que você acompanhasse comigo, no versículo 11 de Mateus 3, diz assim, né? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso para fazer o infinito. Queridão, existem coisas que nós podemos sim fazer. E nós somos chamados para sermos profetas de Jesus. Mas existem coisas que somente a graça e a poderosa misericórdia de Jesus, ela pode ser feita em nós e através de nós. Queridão, nós precisamos entender que nós somos chamados. Então, isso significa que eu e você, nós não temos o poder de fazer as coisas acontecerem. Mas através daquele que nos batiza com o Espírito Santo e com o fogo, nós podemos fazer o impossível. Sabe por quê? Porque nós fazemos aquilo que o Pai deseja que nós façamos. Não aquilo que eu quero. Ei, eu estou aqui porque Jesus decidiu. E aí no versículo 14, eu gostaria que você acompanhasse comigo, diz assim: João, porém, tentava impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Aqui nesse momento nós vemos que Jesus, ele foi até João Batista, imagine a alegria de João, e naquele momento João Batista precisava batizar Jesus. Já parou para analisar que às vezes nós nos passamos mediante aquilo que João Batista pensou ali? Ah, Jesus, eu não sou digno, quem sou eu para te batizar? Mas Jesus pediu para que João Batista o batizasse, sabe por quê? Porque ali não era a vontade de Jesus. Ali naquele momento era necessário a vontade do Pai. E no versículo 16 diz assim,
Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água, e nesse instante o céu se abriu, e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. Sabe por quê? Porque Deus havia dito para João Batista que naquele momento em que o Espírito Santo fosse derramado, ali ele entenderia que o Messias estava prestes a vir. Queridão, confie em Jesus, acredite na poderosa palavra de Jesus. E nesse momento, João Batista, ele confiou e ali ele percebeu que era o Messias, aquele que estava para derramar o Espírito e o fogo. E eu anotei algumas características importantes aqui. Nós vemos, eu não vou abrir com vocês, lá na passagem de João, do capítulo 1, do versículo 29 ao 33, nós vemos algumas características e missões com relação à parte de sacrifício. Precisamos entender que no Antigo Testamento era necessário que o cordeiro ele fosse crucificado. E aí nós precisamos entender que Jesus ele veio ao mundo por quê? Porque era necessário o suficiente sacrifício e ele era o único que poderia libertar o povo de todo o pecado. E mais do que isso, trazer a salvação. Em 1 João 1,7 diz assim, eu gostaria que você só anotasse, não precisa abrir. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Querido, para você ser purificado de todo o pecado é necessário que você ande na luz. Por isso, renuncie à sua vontade. E a palavra de Jesus é tão linda que diz... Qual é a mensagem que nós temos transmitidos? Ei, Jesus está à porta e bate. O que eu e você estamos fazendo? Estamos sendo João Batista? Estamos anunciando? E mais do que isso, João Batista, ele não tinha a poderosa presença de Jesus dentro dele. Mas Jesus, ele pagou um alto preço na cruz e hoje ele vivo está. E o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. E nós podemos fazer coisas extraordinárias através da presença dele. Querido, confie em Jesus, acredite na vontade do Pai. E eu termino a minha palavra dizendo assim, em João 3, no versículo 3, diz assim, que ele cresça e eu diminua. Para que a vontade do Pai seja feita em mim e em você, e para que as pessoas sejam transformadas e curadas, é necessário que eu e você diminuamos e que o Pai cresça em nós. Amém? Feche os seus olhos, eu gostaria de orar por você. Espírito Santo de Deus, Pai, nesse momento nós queremos te agradecer. Obrigado, Deus, pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado porque vivo o Senhor está. Espírito Santo, nós nesse momento nos posicionamos. Não queremos ser fariseus que duvidam da tua vontade, mas nós queremos, Pai, fazer a tua vontade aqui nesta terra, mais do que João Batista, porque ele, Pai, batizava com água, mas o teu Espírito Santo está dentro de nós, e hoje nós podemos receber o batismo, Pai, do Espírito, podemos receber o fogo que há no Senhor, Pai, e nesse momento eu declaro sobre a vida de todos os que nos assistem, sobre a vida desses teens, sobre a casa, sobre a família, sobre esta geração, que o fogo do Espírito Santo de Deus está sendo derramado, Pai, sobre cada um, e grandes coisas o Senhor está fazendo através de nós, para que o teu nome seja exaltado sobre todo nome, Pai, e assim como diz, Pai, a tua palavra em João 3,30, Pai, que a tua vontade, que a tua presença cresça e que eu diminua. Espírito Santo de Deus, faça o teu querer em nós, cumpra a tua vontade em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Filho, acredite na vontade do Pai, creia, você foi chamado para fazer a diferença. Amém? Está naquela cruz onde Jesus se entregou, em suas mãos fez
Salvador morreu por mim. Homem se fez pra me salvar, tristeza e dor em meu lugar, o seu Espírito entregou, sangue vertido me salvou. Louvor ao Rei que por nós morreu, louvor ao Rei que vivo está, louvor ao Rei que se entregou, Senhor, Senhor nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus, e Ele estando conosco, ninguém nos impedirá. A palavra dele diz em Salmos 9, versículo 1: Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz, cantarei louvores a ti. Ei, filho, que nesse momento você possa adorar Jesus e se entregar totalmente a Ele. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, Jesus, obrigado pela tua cruz, obrigado pelo teu sangue derramado, obrigado, Senhor, porque hoje nós livres somos, e hoje, Pai, nós podemos te adorar em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, guarda a vida de cada teens, guarda, Senhor, a família de cada um deles, e que nós possamos ser cheios da tua graça todos os dias, em nome de Jesus. Filho, nos acompanhe pelas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe e adore ao Rei. Aleluia. A pedra removida foi, seu corpo não estava lá, a morte não o segurou, Filho de Deus ressuscitou. Louvor ao Rei que por nós morreu, louvor ao Rei que vivo está, louvor ao Rei que se entregou, Senhor, Senhor nosso Deus. Louvor ao Rei que por nós morreu, louvor ao Rei que vivo está, louvor ao Rei que se entregou, Senhor, Senhor nosso Deus. Senhor, Senhor nosso Deus. Deus abençoe.